nós vamos explorar esse universo fisiológico do líquor e suas funções. De um lado, a nossa modelo em 3D, de outro, a nossa peça de estudo, o sistema nervoso. Muito bem, entrando no seu corpo e assim viajando por esse sistema nervoso, nós vamos chegar até o nosso primeiro destino, na verdade, onde toda essa circulação começa. Ela começa onde? Ela começa nos ventrículos, para ser mais exato, nos ventrículos laterais. Do ventrículo lateral, ela segue um trajeto que tem que ser contado de maneira sequenciada, organizada. Vejam bem, serão 9 etapas, 9 locais ao longo desse trajeto. Começa no ventrículo lateral e vão perceber que vai terminar aqui em cima no seio sagital superior, que vai ser o 9º. Vou passo a passo com você. Não entendeu para o vídeo? Olha a imagem no e-book. Tem dúvida ainda? Pergunta aí. Ok? Então vamos lá. Tudo começa no ventrículo lateral. Do ventrículo lateral eu tenho 2, o direito e o esquerdo. Ele vai para qual local? Ele vai para esse local aqui, ó, que eu vou dar um zoom. Ó. Qual é esse local? Que eu pintei agora em azul. É o forame interventricular, ou forame de mão. Alcançando o meu terceiro ventrículo. Tranquilo, hein? Ventrículos laterais, forame interventricular, terceiro ventrículo. Do terceiro ventrículo, ele passa agora por todo esse espaço que é o meu aqueduto mesencefálico, o aqueduto de Silvius. Só por curiosidade, por que chama aqueduto mesencefálico? Perceberam onde ele está localizado? Basicamente, no mesencéfalo. Do aqueduto mesencefálico, ele chega agora na quinta estrutura, no quinto local, que pintei em azul, o quarto ventrículo. Viram? Bom, reparem agora que no quarto ventrículo eu tenho aqui 3 possíveis caminhos para esse líquor sair do quarto ventrículo e alcançar o espaço subaracnoide. Quais são eles? Nós vamos lá. Nós vamos colocar agora o 6º momento, que pode ser dividido em 3 saídas. Eu tenho a primeira saída, então eu vou chamar aqui, tá? Eu vou chamar essa saída de 6A, depois vou ter a 6B e também a 6C. Então, olha só. A primeira saída, a 6A, é aquela abertura lateral. Ok? A segunda, a B, pode ser também pela abertura central. Se ele não saiu pela abertura lateral e nem pela central, ele pode continuar aqui pelo canal central da medula. Perceberam? Os 3 locais? Muito bem. Esses 3 locais eu vi logo antes, nessa imagem que foi do ventrículo. Muito bem. Olha só. Eu tenho essas 3 saídas e todas as 3 saídas desembocam onde? Que eu vou pintar agora aqui em azul, no meu espaço subaracnoide. A já é o espaço subaracnoide troncoencefálico, a B é o espaço subaracnoide que fica aqui embaixo do cerebelo, e a C, ele vai descendo pela medula, e lá no cone medular, no final dela, ele sai e se encontra com esse líquor no espaço subaracnoide. Quando o líquor ele chega nesse espaço subaracnoide, pessoal, ele vai circular por toda a parte externa de medula e encéfalo, chegando por fim aonde? Lá no topo do encéfalo, tá bom? O que eu vou mostrar para vocês agora? Olhando um pouco melhor esse espaço subaracnoide, vamos destacar essa imagem aqui, ó. Por quê? Porque eu entrei nas meninges. Eu preciso entender um pouco mais quais são essas meninges. E essa imagem ela é muito boa. A primeira meninge
essa que fica aqui conectada, grudada com o tecido nervoso é conhecida como pia mater. Da pia mater, eu tenho o espaço subaracnoide onde o líquor está presente. Depois, a terceira, essa aqui, ó, logo, ó, eu tenho a pia, o espaço, logo acima do espaço é a minha membrana aracnoide. E a próxima, que fica acima da membrana aracnoide, é a camada mais espessa, a dura mater. Qual que é a mais interna? A pia mater. E a mais externa? A dura mater. Muito bem. Depois que eu tiver essa imagem, eu volto aqui na nossa construção e o nosso sétimo local, então, esse líquor, ele foi para o espaço subaracnoide. Do espaço subaracnoide, ele sempre vai procurar aqui, ó, uma vilosidade aracnoide. A vilosidade aracnoide, que destaco aqui, seria o nosso oitavo local nesse trajeto do líquor. Quando ele alcança um espaço aracnoide, olha que interessante, ele sai dessa velocidade e entra nessa região, que eu pinto aqui em roxo, que é o meu seio sagital superior. Enfim, ele alcançou o último local. Muito bem. Eu vou destacar aqui uma velocidade aracnoide e vou ver ela um pouquinho melhor. Olha que bonita essa velocidade aracnoide. Percebam o seguinte, olhando nessa imagem aqui, ó, eu tenho aqui tecido nervoso, ok? Pia mater, o espaço aracnoide com suas trabéculas, aonde o líquor ele flui. Essa aqui toda é a membrana aracnoide, essa fininha, e essa em cinza é a dura mater. Perceberam que a membrana aracnoide ela sofre uma invaginação, ela entra na dura mater e ela vai desembocar aqui em cima do meu seio sagital superior. Então, o líquor que estava aqui, ó, no espaço subaracnoide, ele entra na velocidade aracnoide, que forma como se fosse um filtro aqui, e ele sai dessa velocidade caindo no seio sagital superior. No seio sagital superior, em algum momento, né, ele entra, de fato, nesse sistema venoso, vai chegar algum momento no seu coração, na sua circulação sistêmica e vai ser eliminado principalmente pela urina. Lembrando que o nosso ventrículo produz, em média, 500 ml dia. Então, 500 ml dia tem que ser drenado, eliminado para o seio sagital superior. Por algum motivo, pode ser nessa eliminação ou nessa produção, eu posso reter esse líquor, aumentando esse líquor que fica preso tanto nos ventrículos quanto no espaço subaracnoide. Essa condição é caracterizada, é conhecida como hidrocefalia. Com isso, nós fechamos basicamente todo esse cenário tão bonito do trajeto do líquor. E esse líquor, ele está fluindo então por fora do sistema nervoso central no meu espaço subaracnoide. A primeira função é que ele vai exercer assim uma proteção mecânica para o meu sistema nervoso central. Por quê? Porque assim o sistema nervoso central consegue flutuar, já que esse líquor é formado por 99% de água. Bom, o peso do encéfalo ele chega a reduzir a mais de 30 vezes, de 1,5 kg, 1.500 gramas, para 50 gramas. Essa ação, essa função, ela é vital para diminuir o peso desse encéfalo, dessa medula, preservando esse sistema nervoso central. Muito interessante essa função. Porém, eu tenho outra função, ainda mais interessante. A segunda função é que esse líquor também ajuda na limpeza desse sistema. Como assim ajuda na limpeza? Ele não fica apenas nessa parte toda de fora, mas ele pode circular pelas entranhas do sistema nervoso central. Porque existe aqui um espaço que ele consegue entrar.
Vamos ver? Esses são os espaços perivasculares. Eu tenho vários espaços perivasculares. É o mesmo espaço onde as artérias adentram na região cortical. Olha só, os meus vasos sanguíneos e o meu espaço perivascular. Eu tenho vários ao longo de todo o meu encéfalo. Eu vou destacar um pedacinho aqui e vou aumentar aqui em cima para facilitar o nosso olhar. Vejam bem. Aqui eu tenho, então, só por curiosidade, vamos retomar a dura mater, essa aqui em cima, depois a membrana aracnoide, o espaço aracnoide, onde fica o líquor, a pia mater, neurônios, o córtex, e esse aqui é o meu espaço perivascular, onde uma artéria está entrando. Eu vou até destacar aqui com a lupa, olha lá que legal, a dura mater, a membrana mais externa, depois a membrana aracnoide, o espaço aracnoide, a pia mater e eu tenho a região cortical. Aqui um vaso, uma artéria entrando pelo espaço perivascular. Muito bem. Onde que o líquor fica aí? O líquor, vamos imaginar que esse azul claro, tá vendo que ele vai em volta da artéria, meio espremidinho nas artérias, nesse espaço perivascular? Mas como que ele sai, professor? Como que ele sai desse espaço e entra aqui nas entranhas, em contato com os neurônios, se ele fica fechado, esse espaço perivascular? Porque ele possui uma porta, que eu destaco aqui em amarelo, ó, que são as minhas acoporinas. É o local pelo qual o líquor sai. Eu tenho várias acoporinas ao longo dos espaços perivasculares. Olha a quantidade. Olha a quantidade. Vamos colocar também aqui no nosso esquema para que vocês vejam um pouco melhor. Imagina que o líquor está nesse espaço em verde, aqui é a artéria, aqui é o líquor, e essa acoporina é o único caminho que esse líquor ele pode, olha só lá na nossa imagem, sair sendo bombeado para toda a comunidade neural. E assim, limpando, quem sabe, toda a sujeira do meu cérebro. Bom, essa limpeza pelo líquor é uma solução exclusiva do seu cérebro, engenhosa, extremamente inteligente. Vejam bem, um outro órgão, um outro sistema, a limpeza do espaço extracelular intersticial, ela acontece principalmente pelo sistema linfático. Mas eu disse que o meu sistema nervoso, ele carece, não possui, ele não apresenta, ele não tem esse sistema linfático. Isso foi muito bom, porque em algum momento da evolução a natureza teve que fazer uma difícil escolha. Perder os vasos linfáticos, perder um sistema de limpeza. Ora, professor, mas se você disse ao longo desse curso que esse encéfalo ele apresenta em alguns momentos 1/4 do gasto metabólico, ele produz muitos produtos metabólicos, muitas toxinas, muitos resíduos que necessitam de eliminação. Não faz sentido ele não ter, então, um robusto sistema de limpeza. Por que ele está perdendo os vasos linfáticos? Porque, nesse momento, a natureza precisa de mais espaço para que tivéssemos, quem sabe, mais neurônios. E somos seres humanos com 86 bilhões de neurônios. Quem sabe, perder esses vasos linfáticos deixa mais espaço nesse calvário ósseo, onde quase não tem espaço. Eu tenho basicamente neurônio e vasos sanguíneos para que chegássemos a esse número tão interessante de 86 bilhões. E aí? Resolvemos o problema para a evolução? Mais espaço? Sim. E quem que limpa então? Ora, quem que limpa? O líquor. Viram que interessante ter esse sistema de limpeza? Bom, e o mais fascinante é que isso tudo acontece durante o sono. E o mais fascinante é que durante o sono que acontece essa limpeza. Quando que descobriram isso? Eu vou fazer um recorte aqui do nosso Momento Ciência. E esse grupo norte-americano, também um grupo chinês, publicaram o quê?
que durante o sono, o cérebro, aí que ele começa a ser limpo. Olha, aqui o animal acordado, essa é uma imagem do camundongo, tá? Aqui é o animal acordado e aqui é o animal quando ele dorme. Reparem que todo esse espaço aqui em preto é onde existem os neurônios. Durante o dia, uma imagem do cérebro acordado, eu quase não tenho líquor saindo do espaço perivascular e limpando os nossos neurônios. Na verdade, ele é bombeado principalmente durante a noite. Eu vou voltar nesse vídeo. O líquor ele vai ser tudo que está em mais claro, amarelo, meio vermelho. Vejam bem. Olha que interessante. Eu vou deixar o vídeo tocando. O animal acordado. Quase não tem. Quando o animal dorme, entra no retiro do sono, esse líquor começa a ser bombeado. É como se durante o sono limpássemos as nossas sujeiras. Durante o dia, quem sabe, é como se fosse uma festa. Você está numa festa, na sua casa, de noite, curtindo, cheia. É hora de ficar limpando. Vamos aproveitar esse momento. A vigília é assim. É a festa, é um momento frenético, é o inseto trabalhando a toda. Porém, quando a festa acaba, o último convidado vai embora, você apaga a luz. No outro dia é hora de limpar a casa, para que você possa fazer, quem sabe, mais uma festa. Essa é a ideia do sono. A vigília não dá tempo. O inseto está preocupado com outras demandas. Agora, durante o sono, ele se reseta. Ele consegue se limpar. Então, meus queridos, olha que interessante. Eu agora estou produzindo muitos produtos, muitas toxinas pelos meus neurônios. Um exemplo clássico é a beta-amiloide. Quando eu falo de beta-amiloide, é muito importante que eu comente a respeito de uma doença. A doença neurodegenerativa mais prevalente que existe, o Alzheimer. Vamos imaginar que esse senhor tem Alzheimer. O Alzheimer, ele tem como principal sintoma uma perda progressiva da memória. Esse senhor começa a perder a memória da neta, depois da filha, depois da esposa, depois, quem sabe, dele mesmo. Por que acontece essa perda da memória? Vamos destacar rapidamente aqui a região que cria a memória, nós já descobrimos, nós já comentamos, localizada nas profundezas de um lobo temporal, o nosso hipocampo, o nosso construtor de memórias. Eu sou fascinado pelo hipocampo. Eu acredito que memória é uma das funções mais interessantes de todo o corpo humano. Muito bem. Qual é a causa desse Alzheimer? Dando um zoom nesse hipocampo aqui, olhando ele um pouco melhor, um recorte dele aqui, olhando ele um pouco melhor nessa imagem, ele é formado por neurônios. Esses neurônios produzem vários produtos metabólicos, como a beta-amiloide em verde. Essa beta-amiloide tem que ser eliminada, o neurônio manda ela embora. Vai embora a beta-amiloide, ela vai, cai no espaço intersticial. Se ela fica muito tempo ali, olha que interessante o processo. Não ter o Alzheimer, por favor. Se ela se acumula ali, ela começa a se agregar, começa a se unir, formando placas, as placas amiloides. Essa placa é tão ruim que ela intoxica toda essa região, dificulta a oxigenação, dificulta que chegue glicose e você começa a ter uma neurodegeneração. Os neurônios começam a morrer de fome. Bom, por que eu estou falando isso? Porque assim esse hipocampo acaba morrendo e a pessoa perde a capacidade de aprender. Vamos voltar na história do líquor? Olha só. Se durante o sono, quando chega a noite, entramos no retiro do sono, abandonamos os nossos amores, o nosso dia a dia, a nossa consciência e entramos no retiro do sono, é nesse momento tão importante que as minhas, olha só, acopporinas começam, olha só, a se abrir.
eu tenho abertura de aquaporinas, principalmente durante o sono. E aí, por que isso é tão interessante? Porque nesse momento o líquor vai sendo bombeado e as minhas beta-amiloides, entre outros produtos metabólicos, são eliminados para a vilosidade, absorvidos, caindo no meu seio sagital superior. E assim, deixando o meu corpo. O sono serve para limpar o nosso cérebro. Importante, vamos guardar essa informação. Muito importante. Vejam bem, o líquor limpa o nosso cérebro, principalmente durante o sono. Você que está me assistindo aí, se você pegar essa informação e começar a se preocupar um pouco mais, ter uma boa noite de sono, eu acredito que eu já consegui completar a minha missão aqui. Olá pessoal, eu espero que vocês estejam gostando do nosso novo canal, Fisiologia na Clínica. Caso você esteja gostando então, por favor, se inscreva para não perder nada. Faça parte dessa comunidade do Fisiologia Didática. Curte aí também porque isso fortalece o nosso trabalho e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vejo vocês e até lá!